O mundo espiritual de Stranger Things, a série da Netflix de maior sucesso. E olha, vou dizer pra você, eu assisti junto com meus filhos e eu falei assim, cara, o cara que escreveu isso aí, esse cara é crente, hein? Esse cara lê a Bíblia. Porque não é possível. Eles relatam, eles fazem ali exatamente como acontece na palavra de Deus. A influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que vive como se isso não existisse. Ainda nos dias de hoje existem crentes que vivem como se o mundo espiritual fosse tão somente ali no domingo na igreja ou numa reunião na sua casa. Não, o mundo espiritual está ativo em todo o tempo, porque anjo não dorme, demônio não dorme, Deus não dorme, Satanás não dorme. Pensa nisso que eu estou te falando. O mundo espiritual ele é ativo 24 horas por dia na eternidade. É uma coisa meio louca de você entender, mas é verdade. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Buscando quem possa tragar. Ele anda ao derredor, emitindo um som. Agora eu pergunto para você, você escuta algum som ao teu redor? Você consegue ver o diabo ao teu redor? Se você não está vendo com os teus olhos físicos, não tem problema. Mas no mundo espiritual isso está acontecendo. Você está sendo observado, você está sendo visto. E aquilo que você faz aqui, as suas atitudes aqui, influenciam completamente o mundo espiritual. As minhas atitudes aqui, elas vão dar legalidade para que Satanás possa agir ou não. O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, pode dar legalidade para que Deus possa agir ou não. Depende de você. Então, assistindo essa série, eu tive a certeza que o cara que escreveu, que idealizou, esse cara ele tem noção de tudo. Deve ser um crente. Eu não estou dizendo que a série é de crente, preste atenção. Mas a história é muito parecida com o que a Bíblia fala. E uma coisa muito interessante que acontece em um momento é que existe lá uma espécie de um demônio chamado Vecna. Vecna, né, filho? E esse demônio ele encontra legalidade nas pessoas, as pessoas não veem ele, ok? Ninguém está vendo ele. Mas ele encontra a legalidade nas pessoas a partir do momento que aquelas pessoas têm o quê, filho? Problemas mal resolvidos do passado. Falta de perdão, peso na consciência, brechas. Então ele fica caçando pessoas do mundo físico que têm problemas no passado, que têm feridas, que têm mágoas, que têm todo tipo de problema na sua mente, culpa. E ele vem e ele pega essas pessoas e mata essas pessoas. É lógico, o cara da série nunca que ia colocar ali a Bíblia, Jesus, né? Nunca que ele faria isso. Ele coloca ali que os próprios seres humanos, com as suas habilidades, podem derrotar, né, o mundo espiritual. Mas quando o Vecna pega uma pessoa, quando ele agarra aquela pessoa, ele quebra todos os ossos dela, e depois de quebrar os ossos, a pessoa morre, estoura os olhos da pessoa. É meio pesado de assistir, mas vale a pena. E no mundo espiritual, o corpo daquela pessoa fica enroscado nos tentáculos, né, que saem do corpo desse ser. Gente do céu, é muito bíblico isso. Esse cara lê a Bíblia com certeza. Você sabe o que a Bíblia diz quando você não perdoa alguém? O que acontece? Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassivo. Olha isso, presta atenção. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei
que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um-lhe que devia 10.000 talentos, alguém que devia ao rei 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Estava pedindo um tempo, estava pedindo misericórdia. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha agora. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Ele tinha acabado de receber um perdão do rei, e quando ele encontrou um conservo dele, ao invés dele fazer o mesmo do que o rei fez com ele, olha como isso é lindo e espiritual, gente, profundo. Ele começou a cobrar o conservo, sufocando o conservo. Ele não agiu com a mesma misericórdia que com ele o rei havia feito. Olha o que acontece depois. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O conservo fazendo a mesma coisa que o servo fez diante do rei. Mas olha só, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando você não perdoa, como o Pai Celestial te perdoou, você é entregue aos atormentadores, aos demônios. É muito simples entender isso. Deus, com toda a sua misericórdia e graça, nos perdoa, a nós, pecadores indignos. E aí, quando você olha para o teu irmão, por uma ofensa, por qualquer coisa, por algum motivo, você não age com a mesma misericórdia que Deus agiu com você. Quando alguém tem contato com a misericórdia de Deus, quando alguém recebe favor de Deus, endurece o coração e trata os seus irmãos, o seu próximo, como se fosse qualquer coisa, quando você não libera um perdão, quando você endurece o coração, você está levantando uma placa no mundo espiritual, dizendo assim: por favor, eu preciso de um atormentador na minha vida. E depois você não compreende o porquê que certas áreas da sua vida não vão para frente. Você se sente atrasado no tempo, porque você fala: cara, eu estou tentando, mas eu estou patinando e eu não saio do mesmo lugar. A falta de perdão sufoca o teu futuro. Quando você não libera o perdão, você empobrece. Mas eu venho aqui nesse vídeo dizer a você: quebra isso em nome de Jesus. Se porventura existe uma ação maligna, um sanguessuga espiritual roubando a tua vida, a tua energia, simplesmente porque você não libera um perdão, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, libera essa pessoa no qual você tem algo contra. Eu confesso para você que essa parábola que eu li para você, eu não vejo muita gente lendo essa parábola no altar. Eu não vejo muitos pastores pregando isso. Mas essa é uma grande verdade. É um pouco difícil Deus compreender essa conta aí. Senhor, me dá o teu favor, mas esse aqui que me deve, eu vou massacrar ele até o fim. Porque ele me deve. Porque ele me prejudicou. Porque eu tenho razão. Eu desafio você hoje, em nome de Jesus, a liberar perdão. Mesmo que a tua estrutura humana não consiga entender isso, mesmo que você fale assim: cara, como é que eu vou perdoar esse negócio? Perdoe em nome de Jesus.
Você vai experimentar um destravar real na sua vida. Você vai mexer o mundo espiritual quando você fizer isso. Ainda que no início seja pela fé. Pela fé eu decido isso, eu vou perdoar em nome de Jesus. Ainda que isso comece como se fosse uma briga da tua carne e o teu espírito, e a Bíblia fala que eles militam um contra o outro, porque a carne quer fazer a vontade da carne, o espírito a vontade de Deus. E aí fica aquele negócio, né? Quem nunca passou por isso? Mas se você optar em fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza que haverá um destravar sobre a tua vida. Eu sei do que eu estou falando. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. E influencia esse mundo aqui muito mais do que você imagina. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Olha agora. Soltai e soltar-vos-ão. Soltai e soltar-vos-ão. Isso tem tudo a ver com libertação e com liberdade. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.